memória fotográfica é a capacidade de reter a informação através das imagens. Então, quem acha que tem uma memória fotográfica? Eu acho que a minha memória é fotográfica. Tem alguém aqui? Ednilson, por que você acha que a sua memória é fotográfica? Sou muito visual, lembro mais quando vejo também do que só quando ouço, ou só quando... Tá, então, na verdade, associável. tudo aquilo que a gente vê, a gente grava mais. Então, se você assiste na TV, lê no livro, ou ouve alguém falando, qual das 3 versões você vai gravar com mais intensidade? E talvez por mais tempo? A visual. Aquilo que você viu na TV, assistiu, aquilo que você ouviu numa aula, ou aquilo que você leu no livro? Então, a princípio, o que você viu na TV, tá? Exemplo de memória fotográfica, Ruth, quer ver? Ó? Você que está aí com a gente treinando também no particular, né? Tem alguns que fazem o particular com a gente, né? O Alder, né? Quem mais está aí? O Chan muito bom. O Oswaldo tem tido alguns compromissos, mas o Oswaldo também é um excelente aluno, muito disciplinado. A Maria Aparecida também faz aula particular. Ok. Então, um exemplo de memória fotográfica é a imagem das pessoas que você conhece. Então, Eliana, você foi apresentada a alguém. E aquela pessoa é importante, né? Ou seja, você tem que gravar o nome dela. Então, Eliana, está aqui, esse é o Alberto, e ele é o técnico aqui desse departamento, tá? Aí você encontra com o Alberto na rua. E o que geralmente acontece é o quê? Quem sabe dizer? Você olha a pessoa, sabe quem é, reconhece, mas o nome que é bom some. E aí você fica esperando que ele diga ou alguém diga o nome dele, sim ou não? E você fica com vergonha, às vezes, de estar perguntando. Aconteceu isso com você, sim ou não? Comigo já. Rodrigo. Então, por que você esqueceu o nome, né? E você lembrou da pessoa? Às vezes você lembra de onde foi, o que você fez. Pode ser depois de muitos anos, na multidão, você encontra a pessoa e lembra. Te conheço de algum lugar, não é assim que você expressa? Verdade. Tá? Por quê? Porque a fisionomia é uma imagem. O nome é um som. Tá? Então, a maioria das pessoas guardam, claro, muito melhor as imagens do que os sons e as sensações. Apesar que a sensação, quando associada à imagem, provoca o trauma. Não é isso? Quem aqui sobe na mesa, eu acho que o Vitor não é o caso, né, Vitor? Quando vê uma barata. Você é desse tipo, Vitor? Não, né? O Vitor, ele é, como o povo fala, é alfa, não é isso? Eu não tenho medo de barata, não. Eu também, a gente tem nojo, né? Nojo. Mas eu já vi pessoas fazendo verdadeiro escândalo quando vê a barata. Por que, Kirley? É Kirley ou Kirley? Por quê? Está condicionada já, né? A ter esse medo, né? Está chegando o áudio, que pena aí. É porque, assim, aconteceu alguma coisa, houve uma associação, Vitor, entre a barata e a sua pessoa. Então, quando você vê a barata, você lembra da associação. Por exemplo, a barata subiu na sua perna, né? Você caiu num lugar que tinha uma barata ou várias baratas, né? Caiu dentro da blusa, né? Enfim, aconteceu algo
né, que ao ver te lembra inconscientemente da associação. Então, nós já entramos em 2 temas aqui, ó. A imagem é mais forte e ela pode até provocar um trauma ou uma lembrança inesquecível quando está associada. Por exemplo, Oswaldo, já aconteceu de você ouvir uma música e chorar? Ou então você ouve uma música assim e lembra da pessoa amada? Já ocorreu algumas vezes, Tem sim. um programa que chama Para Ouvir e Amar. Você já viu isso aí, Lindomar? Essas coisas assim? Lindomar está ali atento, você está me ouvindo bem? Por que para ouvir e amar, Oswaldo? Relembrar. Porque quando você ouve, vem imagens, tá? Vocês vão ver na aula de hoje que se apaixonar nada mais é do que uma associação de imagens onde você também inclui emoções. Mas antes de começar a ensinar a técnica, porque essa aula é muito dinâmica, e na verdade eu estou ganhando um pouquinho de tempo, né, para o pessoal que estava chegando atrasado poder se acomodar, mas você já viu 2 conceitos importantíssimos aqui. O Alder acho que lembra, né? São as 2 regras iniciais da mnemotécnica, Alder. Para memorizar melhor, eu uso uma imagem e eu crio uma associação. Lembra disso, Alder? Sim, né? Nós, inclusive, hoje fizemos com texto, né? Na aula de hoje, na aula de memória. Pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer com você é um teste. Preparado para um teste? Como é que está a sua memória? Ela está melhor ou pior do que você imagina? A minha pode melhorar. Foi que falou isso aí. Pode melhorar, é? Eu só tenho vaga lembrança, professor. Vaga lembrança. Então, na verdade, todos temos uma memória excepcional. Mas existem pessoas com memória treinada e pessoas que têm uma memória destreinada. Mas eu acho que vai tirar de letra aqui o Alder, o Vitor tira de letra. E o Chan também acho que tira de letra esse teste aí. Vamos ver? Eu vou falar 20 palavras, você vai se concentrar e vai tentar gravar. Será que dá, Eva? 20 palavras você consegue, sem anotar nada no papel, só ouvindo? Certeza que não. Então, vamos ver. Então, olha, não escreve. Pessoal, quem está sem tela, a gente remove, tá? Então, tem que estar ao vivo e a cores aqui com a gente. Fechado? Quem não tiver, a gente remove e assiste depois gravado. Então, eu vou falar 20 palavras, 20, e você vai tentar gravar. Não quer dizer que você vai conseguir gravar, tá certo? Depois você vai ter que anotar. Todo mundo tem papel e caneta? Ainda não, vou providenciar agora. Então, rapidinho aí, você pega um pedaço de papel e uma caneta e nós vamos começar. Eu vou falar 20 palavras e vamos ver se você grava. Quem já conhece a técnica, melhor ainda, que é a hora de você tentar usar. Né? Então, de repente, você já leu num livro, você assistiu uma videoaula, sei lá, em algum momento você teve acesso a essa ferramenta. Vamos testar, então. Eu vou falar as palavras, hein? Então, a primeira, livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta,
garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa, lixo. Bom, pessoal, 20 palavras, não era para ter anotado. Não sei se eu vi o Vitor anotando aí, sem querer. Não, né, Vitor? Pronto. Então, agora sim, todo mundo gravou as 20 palavras? Mais Então, ou menos. Agora manda para o papel aí. Coloca no papel as palavras que você Qualquer sabe. ordem. Fora da ordem, né? Porque se eu pedir na ordem, ninguém vai conseguir mesmo. Eu acho que só um ou dois. Então, você vai tentar colocar a quantidade. Quantas você consegue? Tá anotando, Rogério? É Líbio, né? Seu nome? Exatamente, Líbio. Líbio, vai anotando aí, tudinho. O Jonas não conseguiu ir no evento de Goiânia, mas tá aí, né, Jonas? Professor, você falando me atrapalha, mas é de propósito que eu estou fazendo mesmo, tá? Por quê? Você já pensou na hora da tua prova se tem uma construção na frente? Se tem uma pessoa que resmunga do teu lado? Já viu aquele que vai fazer o concurso e fica resmungando a prova do teu lado? Quem já sabe anotou as 20? Eu já sei as 20. Eu já tenho 20. 19, teve? 18 a gente está aceitando aqui. Para não dizer, né, que não vai respeitar quem fez 17, vamos levar em consideração até 17. Se você gravou 17 para cima, você pode dizer, não, eu fui bem, eu tenho uma boa memória. Ninguém conseguiu 17? O Alder consegue 17, numa boa, porque ele não está ali na tela. Mas ele puxa essas 17. Não deu certo, não, Alder, 17? Ô, James, Eu acho, Alder, você está gripado, alguma coisa, viu? viu, James? Porque hoje, na aula de memorização, você estava com dificuldade. Oi. Consegui só 9. A hora que você começou a falar, eu esqueci o resto. Não é desse jeito. Pessoal, então, 18 para frente, você está acima da média. 18, 19 ou 20. Se você fez entre 12 a 17, 12 a 17, você é normal. Você só passou. Não foi nada mais do que tua obrigação. Você fez 60% para cima. Agora, se você fez menos de 12, está muito pior do que você imaginava. Então, que bom que você veio, certo? Está bem pior do que você imaginava. Se você fez 9, então, né, Rodrigo? Teve alguém que conseguiu, né, fazer menos de 9? Quantas, Ruth? Fiz 8. Alguém conseguiu fazer menos de 8? É difícil memorizar Eu. pouco, assim. Mas porque travou. Aí eu acho que eu parei de A Telecena ganha mais pontos e menos pontos, né? Então, quem Então, tem vou aí? ganhar por menos. Você fez menos de 9, de 8 já? Travou aqui, caiu as coisas. O professor. Ah, não.
Não, né? Ah, bom. Tá, então, 8 foi o limite aqui? Professor, eu fiz menos, mas não vou falar, certo? Não vou chegar aqui e escancarar um resultado desse aqui, certo? Tudo bem, mas tem gente que consegue fazer 3, 4, consegue fazer isso, né? É bem difícil gravar só 3. Não é qualquer um não, viu, Ana Cristina? Tem que caprichar para conseguir gravar só 3, não é qualquer um não. Tem que fazer muita força. Mas, assim, a maioria memoriza 7, 9, essa é a média. Tá, Eu acho que eu fiz 14. provavelmente, se você é sinestésico, você fez assim, ó. Livro, cinzeiro, vaca, casaco, fósforo, gilete, maçã, vai conferindo, né? Bolsa, persiana, frigideira, relógio, óculos, maçaneta, garrafa, minhoca, vassoura, tijolo, balde, rosa e lixo. Se você é sinestésico, você pinta o livro. Se você é sinestésico, você acha que se você anota o que o professor fala, você memoriza. Por quê? Porque o sinestésico, quando escreve, ele tem a sensação que está pegando para ele. Quando ele pinta, ele acha que está pegando para ele. Quando você aperta o dedo, não sei para que é isso, né? Olha, acontece alguma coisa no cérebro quando você faz aqui? Não, né? Não. Mas você já viu que tem gente que quase quebra o dedo quando está tentando lembrar? Porque isso, que aquilo. Já viu alguém conversando de jeito? São pessoas que usam mais a sinestesia. Tá? O auditivo, ele tenta decorar. Aí eu falo livro, ele fica livro, 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 livro. Aí no cinzeiro ele faz livro, cinzeiro, livro, cinzeiro, livro, cinzeiro. Quando eu falo vaca, ele se desespera, que ele fica livro, cinzeiro, vaca. Ai, meu Deus. Livro, cinzeiro, vaca. Será que eu vou dar conta? Ele conversa com ele mesmo, né? Self-talk. Se perde na quinta, o auditivo. Quinta, sétima, no máximo. Porque ele tenta acumular, enquanto eu falo, ele tenta acumular aqui, repetindo. Quando ele perde a metade, ele pega a outra metade. O auditivo, ele acha que vídeo-aula é maravilhoso. Ele quer assistir, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. O cúmulo do auditivo é quando ele se tranca no quarto e lê em voz alta. Então, ele acha que ele lendo em voz alta, a informação vai penetrar no couro cabeludo. Não é isso? Como se fosse um mantra. Já fizeram mantra, já? Aí você fica, eu vou vencer, não é isso? Põe o dedinho assim, né? Eu vou conseguir. Já fez isso, Vitor? Parece que não curte um mantra, não? As coisas assim, de ficar fazer flor de lótus, assim, fazer aquele negócio. Nada, fiz nada, nunca fiz esses negócios. Não consigo Então, meditar. então, pessoal, o auditivo, ele fala, ele precisa estar ouvindo, ele tem que repetir, ele decora, né? Qual é o problema de decorar? Acabou a prova, você não lembra mais nada. Já aconteceu isso com alguém aqui, Terezinha? Você decorou o questionário todinho, aí passou a prova, pronto, parece que você não estudou nada. Exatamente, desaparece. Isso. E Do mapa, da mente do mapa. Nos colégios religiosos, havia muita técnica sinestésica. Por exemplo, vai tomar tabuada. Quando errava, apanhava com palmatória. Né? Para não errar. Eles achavam que se você apanhasse, não errava. Exatamente. Tá? Uma outra técnica sinestésica. Se a Terezinha não soubesse a divisão do 4 dividido por 1, 4 dividido por 2, 4, né? Ou a tabuada, ou a tabelinha de somar, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3. Se ela errasse, ela falava para você anotar 10 vezes a tabuada do 8. Não é isso? Então, tudo isso é o quê? Crença de como que a gente aprende. E, na verdade, a neurociência provou o quê? Que a gente aprende com imagens. Então, memória fotográfica, porque eu uso imagens, eu vou produzir hologramas. O que é holograma, gente? O holograma é quando eu consigo criar uma imagem mental como se estivesse acontecendo, né, de verdade, ou seja,
Eu projeto na mente o mundo real. Então, essa imagem é colorida, é brilhante, tem movimento. Entenderam ou não? Se eu falo uma maçã, você não vai ver a foto de uma maçã em 2 dimensões, né? Largura e altura, comprimento, né? Largura, não. Você vai ver a maçãzinha rodando. Não é isso? Perguntaram a Einstein como é que ele desenvolveu a teoria da relatividade. E ele falou que foi imaginando que estava viajando na cauda de um cometa à velocidade da luz. Isaac Newton, ele imaginava uma maçã caindo. Bohr e Rutherford ganharam o prêmio Nobel, porque imaginaram o átomo. Né? O cara que gritou Eureka foi porque ele imaginou como descobrir se a coroa do rei era de ouro puro. Que o rei falou assim, ou você descobre se é de ouro puro, aí ele falou assim, é fácil, é só derreter a coroa, majestade. Aí ele falou, você tá maluco? Você quer derreter minha coroa para saber se tem outro metal precioso misturado? Se você não trouxer a resposta amanhã, você morre. E aí ele, desesperado, foi para a banheira, relaxou, começou a imaginar. Quando ele encontrou a resposta, ele saiu pelado, gritando Eureka. Não faça isso em casa, né? Quando você tiver um insight, né? Quer dizer, pode até relaxar, mas não precisa sair correndo por aí, não é isso? Maravilha. Todos os grandes gênios usavam imagens, mesmo os matemáticos. Então, primeira regra, usar imagens. Segundo, essa imagem tem que ter cor, tem que ter brilho, tem que ter dimensão. Como assim dimensão? A pulga eu tenho que imaginar grande, o sol eu tenho que imaginar pequeno. Senão eu não entendo. O sol é muito grande para eu conseguir entender. O átomo é muito pequeno para eu entender, então eu aumento. E, principalmente, a informação tem que ter movimento. Vocês sabiam que existem espécies que não identificam as informações quando falta movimento? Quem sabia disso? Qual é a espécie que não entende as informações quando elas estão paradas? Uma delas. Os anfíbios. Você pega um sapo, dá para fazer em casa, tá? Aí, Ruth, você pega um sapo, coloca dentro de uma caixa e um monte de mosca morta. Não é legal fazer isso, certo, Ruth? Deixa para lá. Mas o que vai acontecer com o sapo? Ele vai morrer de fome. Mesmo sendo a mosca o alimento predileto dela. Por quê? Porque o sapo só entende a mosca quando ela voa. Quando ela se mexe, ele vai lá e come. Alguém aqui já foi em lugares que cria rã? Para criar rã, a comida tem que pular. Então, eles põem ração na esteira, e a esteira vibra, e aí a comida pula. Aí a rã consegue entender que é comida, ela vai e come. O ser humano entende parado e movimento, mas ele prefere o quê? Movimento. Tá? Então, a primeira regra, tenho que imaginar com qualidade. Já disse, brilho, movimento, dimensão, não é? Ele tem que ter movimento. Segunda regra, eu tenho que ligar uma coisa na outra. Eu tenho que conectar uma coisa com a outra. Uma vez contrataram o Michael Jackson para um comercial da Pepsi. E aí ele disse assim, olha, eu não seguro a Pepsi, eu não vou beber Pepsi, e eu não vou falar Pepsi. E eu quero $1 milhão. Você contrataria, Oswaldo, um garoto propaganda do seu produto que não falasse o nome do produto, nem comesse o produto e nem segurasse o produto? Dificilmente, né? E ainda cobrando $1 milhão? Não seria viável, né? Só que a Pepsi pagou $1 milhão e ela só jogava a imagem da Pepsi associada à imagem do Michael Jackson. E aí a Pepsi conseguiu vender mais do que Coca-Cola. Então, lá no livro do Tony Robbins, ele conta essa história, né? A primeira vez que a Pepsi vendeu mais que a Coca-Cola nos Estados Unidos foi com uma pessoa que nem sequer falou a palavra Pepsi. Usando apenas o quê? Som, imagem ou sensação? Imagem.
imagem. Tá certo? Pessoal, então, eu vou imaginar e vou associar. Só 2 técnicas hoje, certo? Eu já falei de maneira rústica no início da aula. Então, agora eu vou falar mais 10 palavras e eu quero ver se vocês memorizam. Vamos tentar? Então, olha só, não anote no papel por enquanto. Você vai só ouvir. Então, olha só. Imaginem borboletas pousando no sofá. Então, tem que ver, tá? Não é ouvir nem escrever. Nesse sofá, está pulando um canguru. O canguru corre atrás do fogão. Canguru o quê? Corre atrás do fogão. O fogão sobe a escada. No final da escada, tem uma nuvem. Você vai ver a nuvem no fim da escada. Dentro dessa nuvem, uma piscina. Dentro da piscina, cai um carro. A tartaruga dirige o carro. Vamos lá, pode abrir o microfone. Participem comigo aqui, ó. A primeira palavra, qual era? Borboleta. 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 Depois, Sofá. sofá. Só fecha quem está com o cachorro, que também quer fazer aula. Sofá. Sofá. Quem está com o cachorrinho, fecha o áudio. Pronto. Quem está com o cachorro, fecha o áudio. O resto pode abrir. Então, não sei quem é que é o cachorro que quer participar. Então, vamos de novo. A primeira é... Borboleta. Borboleta. Sofá. Sofá. Canguru. Fogão. Fogão. Escada. Nuvem. Piscina. Carro. Tartaruga. A tartaruga está calçando um lindo tênis. Oi? Não entendi. Tartaruga calçando tênis. Tá dirigindo Tênis. um carro, tô calçando tênis. Isso. Agora ela termina calçando tênis, tá bom? Tá bom. Agora fechem os microfones e anotem no papel as 10 palavras. Anota aí, quais são? Pois não, Xan. Já anotou? O professor, Sim. não. O professor, o senhor sabe, assim, quantas pessoas conseguem memorizar 20 palavras, assim, de uma vez? Mais ou menos, a porcentagem? Todas. Algumas precisam ouvir um pouquinho mais devagar, porque são mais sinestésicas e auditivas. Mas as que são visuais, de primeira. Ah, mas você fala assim, no teste inicial? É, isso. Ah, uma em 5.000. Uma em 5.000, sem técnica nenhuma, sem nunca ter lido, assistido nenhuma aula, né, nada de neurociência, uma em 5.000 só consegue gravar 20 palavras. É muito raro. 17, 18, em 500 pessoas acham uma. Tá? Por exemplo, aqui não tem 500 pessoas, então ninguém memorizou nem 19, nem 20, nem 18, nem 17. Tá, quem já anotou as 10 vai falando aí, que é no que memorizou. Eu. Borboleta, sofá. A maioria levantou a mão, né? Tartaruga, sofá. Vamos mais 10? Eu vou amarrar mais 10 palavras nessas 10, ó. Lembra do tênis? Ah, esse tênis vai pisar numa banana. Pega essa banana, joga no canhão. Imagina um canhão. Você vai jogar banana nele. De dentro do canhão sai um sapo. Imagina o sapo saindo do canhão.
O sapo cai dentro de um tanque de lavar. Um tanque. Dentro do tanque tem macarrão. Cheio de macarrão no tanque. O macarrão vai aumentando a quantidade do macarrão e ele se esparrama pelo tapete. Em cima do tapete cai papel. Pega esse papel, põe em cima de uma mesa. Na mesa você vai enxergar uma garrafa. Que cor que é a garrafa? Pega a garrafa, joga na cama. Pega a garrafa que está na mesa, joga na cama. Podem abrir o microfone. Depois de tênis. Banana. Banana. Canhão. Canhão. Sapo. Tanque. Tanque. Macarrão. Papel. Mesa. Garrafa. Cama. E cama. Agora anotem as outras 10. Ai, faltou o tênis. Eu quero saber quem sabe as 20. Eu anotei 10 e agora eu anotei mais 10. Eu sei as 20. Opa, Ruth já tem ali. E olha que no primeiro teste você só fez 8, né, Ruth? Então, de 8 para 20 é mais do que o dobro em 30 minutos de bate-papo aqui, 40 minutos de bate-papo. Entendeu? Você dobrou sua capacidade de memorizar. O que a gente fez? Saímos do sinestésico auditivo para uma memória mais fotográfica. Além da Ruth, quem sabe as 20? Fátima, no primeiro teste você tinha feito quantas? Eu fiz 11, professor. 11, agora deu 20. Quem mais fez 20? Maria Aparecida, quantas foi no teste inicial? As 10. 10, agora dobrou, fez 20. Quem mais fez 20? Eliana? Eliana é muito boa também. Conseguiu 20, Eliana? Consegui não. Deu quantas? Consegui 8 na primeira e 8 na segunda. 16. E no teste inicial, era quanto? 8 também, 8. Não dobrou. De 8 foi para 16. Né? Pessoal, é claro que tem que treinar, né? Usar essa ferramenta no dia a dia. No caso dessas palavras, eu inventei uma história, correto? Certo. No caso de um texto, eu preciso inventar uma história? Sim ou não? Acredito que sim, para poder explicar. Não. Ela já veio inventada, né? Todo texto já tem a sua história. Tem a sua história. A única coisa que você vai ter que fazer é o quê? Tentar usar a imaginação. Você nunca ouviu falar que quem lê viaja? Já saiu até propagandas na TV. Quem lê viaja. E aí eu começava a rir, né? Porque acontece muito do curso, eu perguntar para o professor, e aí, memorizou? Ele falou, não, professor, eu viajei completamente, não é nada. Mas não é essa viagem, viu, Vitor? Essa viagem que eu tô falando é a viagem dentro do assunto, né? Entenderam? Não, eu viajei. Não, a viagem que eu falo é a viagem dentro do conteúdo. Então, se você assistir uma aula e viajar no que o professor está falando, você não precisa nem fazer revisão. Não precisa anotar, não precisa marcar o texto. Tá? Se bobear, nem precisa de exercício de fixação. Tem professor que é melhor, ele é mais didático, sim ou não? Sim. Então, pessoal, o segredo está em ler e conseguir fazer o quê?
Imagens mentais. Imaginar. Só que, às vezes, pessoal, o que acontece? Não é só a metodologia. O que é isso? O jeito que você faz. A técnica que você usa. Às vezes, João, o cérebro está meio cansado, sabe, João? O cérebro já não está com o mesmo pique. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, que essa aula não é sobre isso, mas eu vou falar rapidamente sobre nutrição cerebral. Em especial, eu quero falar de uma substância que eu mandei um vídeo para vocês. Quem assistiu o vídeo sobre creatina? Pessoal, antes da creatina, eu só tinha ouvido e estudado sobre o complexo B. O complexo B, quando entra no neurônio, ele melhora a capacidade da mitocôndria absorver energia. Então, ela interage com a ATP. Certo? Mas a creatina, hoje, eu tenho aqui uma creatina pura, tá? Inclusive, eu consigo entregar para vocês com o melhor desconto possível do mercado. Pode ser outra? Claro. Mas cuidado, porque às vezes você não está tomando creatina, tá? A creatina hoje é a substância mais estudada para quem vai fazer prova e concurso. Por quê? Porque a creatina, ela quem já estudou, faz academia, ela melhora, acelera o quê? O descanso. Ela retira a fadiga muscular. Ou seja, a recuperação, para quem não dormiu bem, né, para quem fez muita ginástica, é mais rápida. Só que descobriram que o cérebro produz creatina, mas que é possível também, né, nutrir, levar creatina para o cérebro. É possível, né, ou seja, a creatina entra na camada que bloqueia as substâncias nocivas do cérebro. Vocês sabiam disso? Nosso cérebro tem uma proteção. A grande maioria das substâncias não entram no cérebro, para não acontecer uma intoxicação. Mas a creatina de qualidade consegue chegar na sua cabeça. Então, você estudou muito, recupera mais rápido. Você não dormiu bem, já pensou, Oswaldo, preocupado em fazer aquele concurso? Aí você fica tenso, né? Pensando no concurso, aí dorme um pouquinho, aí fica com fadiga mental no outro dia, tá? Então, se você tomou a creatina no dia anterior e quando acordar, você vai ter um resultado espetacular na prova, tá? Então, aumenta a energia, a potência. A mesma coisa que acontece no músculo, acontece no neurônio. O neurônio cresce. Você tem como provocar a neurogênese. O que é isso? O aparecimento de neurônios no hipocampo. Tá? Então, ele está associado à neurogênese, ele está associado à capacidade dos neurônios elaborar a matriz. O que é a matriz? As associações. Você não associou a borboleta com o sofá com o canguru com o fogão? A creatina ajuda. Tá? Então, de todas as substâncias que eu já estudei, essa é a que vem, é a mais recente. Eu descobri isso há pouco tempo, há poucos meses que eu venho fazendo pesquisa sobre a influência da creatina no cérebro, tá? Então, todas as habilidades, ou seja, as características que a creatina assume no músculo, ela também interage no neurônio, aumentando energia, potência, né? Recuperação de fadiga. Então, quem tem fadiga mental aqui, estudo daquele cansaço mental, ela é boa. E você pode tomar o quê? No suco de laranja, você pode tomar na água, né? Você pode tomar com chá, né? O chá frio. Então, ela serve para você misturar ali uma colherinha pequenininha, você pôs ali, aumentou a potência para estudar, tá? Quem tem preguiça mental é diferente. A preguiça é quando você tem sono, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos eu ia mostrar lá no curso, não deu tempo em Goiânia, né? O chá verde, tá? De acordo com o livro Longevidade do Cérebro, o chá verde é um dos melhores estimulantes. O autor Dharma Singh, ele trata de pessoas com Alzheimer, demência e memória relacionada à idade. Ele fez um longo trabalho com o chá verde,
dentre várias outras. Ele fala sobre pelo menos umas 30 substâncias. Então, ele elogia muito o chá verde e o ômega 3. Qual é o problema do ômega 3, pessoal? Então, a gente está usando aqui o ômega 3. Alguém sabe qual é o problema do ômega 3? É falsificado, né? Como é que você testa seu ômega 3? Alguém sabe? Congelando. Isso mesmo. Põe no congelador. Congelou, não é óleo de peixe. Então, o salmão produz o ômega 3 para não congelar nas águas frias da Noruega. Então, aquele ômega 3 lá da Noruega, importado da Noruega, é o melhor que tem. É um construtor neural. Ele ajuda a encapar o neurônio. É a famosa camada de mielina. Tá? Então, quem quiser, pessoal, quem quiser essas substâncias, que são suplementos, não são remédios, tá? Suplementos é comida para o cérebro, não é isso? Depois me procura no privado. Mas eu passei 3 aqui, 3 importantes hoje. Teve um dia que eu passei um monte, né? Tem vários outros, aí a gente volta nesse assunto depois. Chá verde para quem tem preguiça mental, o ômega 3 para prevenir a degeneração do cérebro, tá? E a creatina para aumentar a tua potência e a recuperação da fadiga nos estudos. Então, essas 3 são poderosas. Eu mostrei aqui, tem aqui também um polivitamínico, pessoal, que aqui é o que eu uso. O polivitamínico, todo mundo sabe que a nossa alimentação não tem todas as vitaminas e minerais, correto? Então, você tem que estar preocupado quando você vai na farmácia, o Laí Ribeiro brinca com isso. Ele fala assim, cuidado com o polivitamínico. Porque ele diz assim, 90%, ele trabalhou, né, em laboratório. Então, ele trabalhou nos maiores laboratórios americanos, produtor de polivitamínicos e vários outros remédios. Ele falou assim que 90% ou mais dos polivitamínicos que estão nas prateleiras das farmácias só serve para enriquecer as fezes. Então, se por acaso, né, um bicho comer a fezes, vai estar vitaminada. Tá? Mas, assim, para nós mesmo, não acrescenta nada. Viu, Oswaldo? Aí você está lá com um monte de vitamina, toma as vitaminas pensando que está indo para o cérebro, né? Complexo B, vitamina C, selênio, minerais, zinco, né, que é importante, e na verdade só está indo para as fezes. Por quê? Porque a matéria-prima não é boa. Tá certo? Pessoal, eu quero saber se valeu, assim, se deu para pegar alguma coisa. Bastante, professor. Tá? Nossa, então, excelente, muito bom. excelente. Muito bom. Eu sempre abro aqui para 3 perguntas, tá certo? Para a gente fechar. Então, a gente já está com os 50 minutos que a gente combinou. Então, primeira pergunta. Primeira pergunta. Se não tiver, a gente encerra. Ana Cristina, pode falar, Ana Cristina, Chan, Terezinha. Eu peguei a aula. Não, pergunta eu não tenho, não. Só tenho agradecimento. Ô, Ana Cristina, volte sempre. Tá? Ô, professor. Ok. Então, eu vou passar para o Chan. Depois a Fátima. Alô, professor? Pois não. Eu queria saber se, quando o senhor estava falando, quando o senhor estava fazendo o teste das 20 palavras, o primeiro, enquanto o senhor estava falando, eu acabei me desconcentrando. No final, eu consegui memorizar as 20, mas eu acabei me desconcentrando, tive um pouco mais de dificuldade. Poxa, você está tirando onda de superdotado e nem fala nada? É por causa que o meu microfone não estava funcionando. Mas eu consegui. Parabéns, Chan. Ah, mas fala a verdade. Você sabia alguma técnicazinha, não sabia, não? Ah, eu fazia sinestesia de ficar não, no dedo, assim mesmo. Aí... No dedão? Uhum. Depois nós vamos conversar na aula particular, viu? Pessoal, inclusive, você pode ter aulas particulares. O Chan é um excelente aluno, tá? Nós estamos com uma promoção excelente aí, você pode dividir em 10 vezes sem juros, tá? Então, é fantástico. Eu estou com uma mentoria nova, né? Nós fazíamos a mentoria de acompanhamento, você tem agora uma mentoria de treinamento, e você também pode ser meu sócio, tá? Você pode comprar cotas,
E 49% do que a gente vende, a gente distribui para os acionistas. É fantástico. Se por acaso nossa empresa, né, se esparramar pelo planeta, você corre o risco de ficar milionário com a gente, tá? Levando desenvolvimento pessoal, né? Não é Ambev, sem falar mal, mas já citando, não é explorador do subsolo, não vou falar o nome, né? Você sabe, né? Então, quer dizer, não é poluidora, não são empresas que, né, desvia a consciência, não estamos falando aqui de empresa de comunicação de fake news. Então, as maiores do planeta, né, estão relacionadas à informação, às telecomunicações. Nós estamos levando desenvolvimento cognitivo para o mundo. Nós temos condições de estar acessando todo o planeta com um computador doméstico, né? E falar para literalmente centenas de milhares de pessoas. Última pergunta, Fátima. Professor, eu queria que você falasse só um pouco do aplicativo, porque quando eu entrei você já tinha falado sobre... Tá. O app tem tudo que tem nas apostilas, com a elegância de um material que pode ser usado em qualquer lugar, na cama, aproveitando a luz do celular, offline, né? Quando você está no ônibus, quando você está esperando alguém num consultório, esperando, né, alguém chegar num determinado local. Esse aplicativo já está em 184 países e será entregue em vários idiomas, né? Então, a ideia é a gente fazer milhões de downloads dele. Não vai ser um WhatsApp com 2,5 bilhões de downloads, mas a gente pretende ter alguns milhões de downloads nesse app, tá? Já está possível, professor, a aquisição? Já, né? Quem tem o Android consegue por R$50 conosco, tá? Lá direto na loja, no Play Store, você compra por R$2,94, mas quem já é da academia consegue o vale presente com desconto, ok? É só me chamar no privado. Pessoal, então é isso. Que bom que você veio. Volte sempre, porque essa aula aqui ela é diferente, né? O nosso sonho aqui é ver, né, vários telões, igual a gente já viu aí com alguns palestrantes, poder estar dando essa aula com 10, 20 LEDs, né, com milhares de pessoas, eu podendo ver milhares de pessoas participando, ok? Nós temos aí, né, mais de 300 pessoas, mas a intenção é 1.000 pessoas em breve e alguns milhares nos próximos meses, ok? Então, até o sábado, para a próxima aula.